A você ligado na TVI, estamos iniciando o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Até às 19 horas, eu, Joab Paiva, estarei aqui com você, trazendo tudo o que acontece na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado. Em lógico, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha das diversas plataformas, você que acompanha aqui a programação da nossa TVI, seja pela Ultra TVC, canal 24.2, ou até mesmo você que nos acompanha pela internet, através do YouTube, youtube.com/TVI oficial. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, aperte então aí o botão de inscrição e logo depois, né, para não perder o costume, aperte aí o botão do sininho para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja ao vivo. A nossa programação, que é uma programação aí diversificada, com entretenimento, bem-estar, lazer, esporte e, logicamente, muita notícia, muita informação para você. Diariamente, são 5 horas de programação ao vivo aqui, diretamente do estúdio, dos estúdios aqui da nossa TVI, no Alto das Comunicações, na nossa cidade de Itabuna. Lembrando também que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site oficial, www.tviplay.com.br. Por lá você também fica muito bem informado através da nossa parceria com o Grupo à Tarde. Isso mesmo, o Jornal à Tarde, você acompanha as notícias também no nosso portal da TVI, tá certo? Esse jornal que é muito conceituado, não só aqui na Bahia, mas em todo o Brasil. E através do Player também você acompanha a nossa programação. Lembrando, lá no Instagram você também pode ficar bem informado e também acompanhar os bastidores aqui da nossa TV, né? Através do @TVI Play oficial, tá certo? Hoje é quinta-feira, dia 9 de outubro. Já estamos chegando no final da semana, rapaz. O tempo está passando bem rápido, viu, meu amigo Cássio? O tempo não para, de fato. E o programa de hoje está recheado de muita informação para você. E também uma entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Daqui a pouco conosco aqui, o senhor Carlos Picos. Ele vem lá da cidade do interior de São Paulo, lá de Itapevi, né? Vai falar um pouco para a gente aqui sobre a sua experiência com empreendedorismo. De 1 a 1 milhão, é isso mesmo, de 1 a 1 milhão, daqui a pouco nós estaremos falando aqui. Eu estou falando sobre clientes, viu, gente? Ele vai explicar melhor para você daqui a pouco sobre esta informação. Empreendedorismo é o tema da vez. Mas vamos então aos destaques do dia de hoje, porque nós estaremos falando aí, atenção, ontem nós pincelamos aqui sobre os golpes que têm acontecido aqui na nossa região, bem como nas demais regiões do nosso país, porque o golpe com gravação de voz em chamada está crescendo aqui no nosso país, hein? Atenção você, principalmente você que não tem muita afinidade aí com as tecnologias, é mais um novo golpe, é o golpe da gravação de voz, também, logicamente, com a ajuda da IA. Daqui a pouco essa informação aqui para que você fique atento e não caia em mais um golpe. Vamos falar também, infelizmente, sobre a crescente da violência aqui também na nossa região. Infelizmente, um homem foi executado a tiros. Isso é um posto de combustível às margens da BR-101. É a violência que não tem parado, infelizmente. Os índices aqui, não só da nossa região sul da Bahia, mas como em toda a Bahia, tem disparado, e é o clamor que eu sempre faço aqui, hein? Onde estão as nossas autoridades para a diminuição desses índices? Precisamos trabalhar nesse sentido para essa diminuição dos índices. Daqui a pouco também mais informação. Falando ainda dessa questão da segurança no nosso estado, infelizmente, um segurança foi mais uma vítima. O segurança ele foi morto, e aí neste caso com mais de 20 tiros. Isso em um quiosque. Daqui a pouco eu vou revelar aqui a cidade em que essa barbárie acabou acontecendo. A nível Brasil, a venda de veículos automotores sobe em 2,9% somente neste mês de setembro. É uma boa notícia
Hein? Boa notícia sobre essa questão aí da guinada relacionada à venda de veículos automotores. Nós vamos falar também sobre a questão do deputado Binho Galinha. Nós estamos acompanhando este caso aqui e a informação de momento é que o STJ acabou negando o pedido de habeas corpus aí deste deputado, hein? Ele que está preso, segundo informações, foi preso desde o início desta semana. A sua defesa impetrou aí o habeas corpus, mas o STJ acabou negando a liberdade do deputado Binho Galinha. Daqui a pouco, mais informações sobre este assunto também. Olha, lá na cidade de Feira de Santana, o crime acabou chocando a toda a população, hein? Uma menina de 9 anos foi estuprada pelo namorado da avó. Sinceramente, fim de mundo, hein? Fim de mundo, isso que nós estamos vendo aqui. Daqui a pouco, esta informação também com mais detalhes do que aconteceu por lá, na Princesinha do Sertão, na cidade de Feira de Santana, tá certo? Olha, essas e muito mais informações a partir de agora, você não pode perder. Eu vou para um intervalo e já que eu volto, não saia daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
na Bahia. A boa é que a música mudou a minha vida. Pra mim, que venho de comunidade, a gente sabe a transformação social que o programa ele traz, né? Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, né? Pra poder continuar no programa Neogibá. E gira o trabalho. O movimento Sou Juves, do Governo da Bahia, também garante outros programas pra juventude. Esse é o trabalho do Governo do Estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News segunda edição. E aqui ao meu lado, nós vamos bater um papo aqui agora com o senhor Carlos Picos, que está acompanhado, bem acompanhado com seu assessor, amigo também, o Brandão. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, hein, gente? E esse é o tema da vez. Hoje, o Carlos Picos está aqui na nossa cidade, estará palestrando para o Conselho de Mulheres Empreendedoras. Na verdade, não é só para o Conselho, mas para todos que queiram participar, até porque é um tema muito interessante. Eu quero saudar aqui com a boa tarde, seu Carlos Picos, bem como também o Brandão. Sejam muito bem-vindos ao nosso TV News segunda edição. Obrigado, agradeço o convite e vamos tentar explicar aí alguma coisinha sobre o que nós vamos fazer aqui na cidade de Itabuna. Maravilha! Seja bem-vindo, mano. Boa tarde, Joab. É um prazer estar aqui com vocês. E parabéns, obrigado pelo convite. Muito bem. Eu quero iniciar aqui fazendo uma contextualização relacionada à questão do empreendedorismo. Muito se fala sobre empreendedorismo, mas poucas pessoas conhecem de fato o que é o empreendedorismo, né? E é essa pergunta que eu quero fazer aqui para iniciar o nosso papo, né? O que de fato consiste o empreendedorismo? Bom, o que vem a palavra empreendedorismo? Deriva de empreender. Então, é um indivíduo ou uma pessoa que, em certo momento, teve uma ideia e, em cima desta ideia, resolveu fazer alguma alavancada, transformar essa ideia em algum objetivo de vida. Isso é o início de empreender. Só que não é só ter uma ideia, né? Aí tem outros fatores complicadores, né? Que facilitam a pessoa a se desenvolver. Porque no começo de um pequeno negócio, se você não tiver uma boa orientação, esse negócio acaba indo por água abaixo. Isso é importante, né? Aqui eu até me lembro do meu amigo Michel, gerente do Sebrae, e volta e meia ele está aqui também no programa trazendo informações, né? E o senhor fala aqui exatamente desta questão de saber para onde ir, isso é importante demais. Antes de vir aqui a entrevista, logicamente eu li um pouco da sua história e nós vamos falar um pouquinho também, porque é bem interessante no sentido de que a sua formação é engenheiro elétrico, né? Mas nós sabemos que há mais de 3 décadas o senhor vem tendo aí esse sucesso na área dos negócios, né? Diga-se de passagem, porque é um empreendedor, dá para notar, logicamente, que o empreendedor nato, né? Ou seja, de 1 a 1 milhão de clientes. Como é que isso de fato aconteceu, né? Mas antes eu gostaria aqui de falar também com o Brandão, que ele faz parte aqui, logicamente, do nosso bate-papo. Fala um pouco pra gente, Brandão, sobre como também surgiu. Eu sei que você também é uma das pessoas responsáveis aí por hoje estar trazendo o Carlos Picos aqui na cidade de Itabuna. Fala um pouco quando que nasceu essa ideia de estar fazendo este evento e trazendo aqui este palestrante para a nossa cidade. Sim. Eu conheço o Carlos Picos há cerca de 15 anos, sou amigo pessoal e hoje me coloco como assessor, mas eu sou um admirador do profissional, do trabalho, tenho acesso a ele, a sócia dele, Dona Helena, conheço os produtos da Casa Sabores, conheço a Casa Sabores, e assim, nós nos encontramos em Ilhéus, a convite de uma grande amiga, ele estava palestrando, eu a convidei porque ela estava de Ilhéus em São Paulo, ela foi lá, adorou e fez o link, nos linkou com a Vandressa, aí fomos conversando, negociando e chegamos até aqui. Maravilha. A Vandressa, inclusive, que é uma das pessoas que está à frente aí do Conselho de Mulheres Empreendedoras, a quem nós mandamos um abraço aqui, não só para ela, mas para todas essas mulheres empreendedoras que fazem parte desse importante conselho. Mas vamos então adentrar o assunto de fato, né? Nós pincelamos aqui sobre o empreendedorismo, mas saber um pouco da história do seu Carlos, né? Como
que é essa questão aí? De 1 a 1 milhão. Eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas, né? Como ele saiu de um cliente a 1 milhão? Bom, vamos lá. Nós estamos no trajeto da Casa dos Sabores há 35 anos. Então não começou hoje. Perfeito. Né? Então nós temos uma trajetória. E toda a trajetória tem altos e baixos, né? A gente começa com o primeiro cliente, né? Às vezes um amigo, um vizinho e por aí adiante, né? Então, iniciamos a empresa num momento difícil, porque foi a época onde teve o governo do Collor, que ele mexeu na economia e muitas empresas no Brasil, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, ficaram sem dinheiro. Sim. Certo? E neste momento, a empresa que eu trabalhava como engenheiro se viu acuada, ou teve que repensar como andar com a própria empresa, e a gente acabou sendo convidado a sair da empresa, né? Sim. Infelizmente, era uma empresa que a gente gostava de paixão de trabalhar nela. E foi aí a oportunidade de o que eu vou fazer. Então, neste momento, a convite da minha cunhada e sócia, Helena Parron, que ela já estava trabalhando com início de congelados, comidas congeladas, e Carlos, você que tem mais conhecimento, mais contatos, eu fico elaborando alguns produtos, você começa a comercializar, vamos tentar? Então, foi aí que o nosso início, né? Maravilha. Então, aí Tudo começou, isso nós estamos falando da década de 90. Em 91. 91. Lá se vão 34 anos. 34 anos, indo para 35, né? Maravilha. E aí a gente começou o Beabá, ela preparando algumas receitas, e a gente, é claro, tinha que produzir conforme tínhamos pedidos, né? Que a base de qualquer negócio são as vendas. É verdade. Então, sem vendas, a gente não ativa a produção, né? Então, fomos galgando aos pouquinhos. Aí a gente, como nós trabalhamos como uma empresa de alimentos, digamos, alimentos salgados, artesanais, de sabor caseiro, então é muito trabalhoso essa confecção. Nós começamos a atender buffets infantis, Sim. depois outros buffets sem serem infantis, e a demanda aumentou bastante, né? Ficou muito complicado trabalharmos para este mercado. Aí é nesta hora que aparecem aquelas pérolas que a gente, uma hora, tropeça. E uma dessas pérolas foi para a gente ver se conseguia desenvolver um produto sem ser tamanho buffet, um pouco maior. E nós desenvolvemos o nosso primeiro produto, que sempre foi o carro-chefe nosso, que era a esfirra. Sim. De carne. Era uma receita da minha sogra, que também é a mãe da Helena, nós somos cunhados, e desenvolvemos a receita do tamanho que foi nos solicitado, e aí nós começamos em outro segmento, foi uma outra oportunidade, outro caminho, né? De salgados pequenos para os salgados maiores. Sim. E hoje vocês já existem outras empresas dentro da própria cidade lá de Itapevi. Como funciona hoje lá na Casa do Sabor? Na Casa dos Sabores? Olha, a gente já tem um público, porque a gente não estava em Itapevi. Perfeito. Você informou inicialmente de Itapevi. Exato. Nós começamos em São Paulo. Então, a nossa clientela era basicamente de São Paulo. Aí nos apareceu uma oportunidade da gente vir para Itapevi. Então, é uma outra mudança, né? Você imagina, nós saímos de uma capital. Verdade. E fomos para uma cidade que pertence à grande São Paulo, pequena. Verdade. Com estilo bem interior, bem né? interior, Verdade. bem com uma capacidade naquela época, papai, eu acho que de talvez 150 mil habitantes, eu acho que menos, até, e aí
tivemos que aprender também a conviver Sim. aí, mas sempre os nossos clientes sendo atendidos em São Paulo. Perfeito. E aí nós tivemos que buscar outros mercados mais próximos, né? Então foi aí que a gente começou outra escalada. Com relação a cliente, a outras empresas no ramo de salgados, acredito que tenha mais umas 2 ou 3 na região. Perfeito. Que é exatamente a concorrente de vocês, Sim, né? nós temos vários concorrentes, não só em Itapevi, mas no universo todo Sim. do estado de São Paulo, e fortíssimos, né? Mas nós temos um diferencial, que é um salgado por ser artesanal, então é um outro público que Perfeito. acaba adquirindo o nosso produto. Maravilha. Então hoje vocês atendem a todo o estado de São Paulo? Não. Não, a gente atende a capital, a grande São Paulo e um pouquinho, alguns municípios próximos, sentido Rio de Janeiro, e outros para o litoral. Só. Para o interior, da Itapevi para o interior, a gente não atende. Maravilha. Mas falando um pouco mais sobre essa história, e aqui eu quero instigar, falar também que não são apenas flores, né? Logicamente que diante de toda essa trajetória de mais de 3 décadas, já houveram momentos em que até, eu acredito, e aí o senhor vai confirmar para a gente, foi pensado em desistir, em parar. Mas eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, para os nossos telespectadores em relação a essa questão, né? O que lhe motivou a não parar e a continuar, e qual, de fato, se é de fato, né, o segredo para atingir cada vez mais esses objetivos no nível do empreendedorismo. Eu acho que a palavra-chave é o amor, o gostar, fazer aquilo que você gosta. Então, você imagina que eu tive uma transformação de sair do campo de engenharia, eu tive que vestir Perfeito. a camisa Casa dos Sabores, então, este gostar que sempre motivou, né? Nós passamos por momentos bem difíceis, a ponto da gente nem ativar a produção, né? Nem acender a luz, porque tinha todo um custo em cima disso, várias crises. E a crise recente foi a época do Covid. Sim. Né? Por quê? Você imagina, todos os meus clientes, todos o meu público-alvo, não podiam trabalhar. Então, lanchonetes de escolas, de faculdades, de universidades, de hospitais, estavam todas fechadas. E aí foi nesta hora que a gente teve que se inventar, inovar. Nós percebemos que o único caminho que nós tínhamos naquele momento seria tentar colocar o nosso produto em supermercados ou pequenos mercados. Nós não tínhamos este vínculo, essa fatia de mercado. Foi nesta hora que a gente correu, preparou toda a nossa estrutura para poder colocar o nosso produto, e aí a gente se reinventou para não perder toda aquela produção, que era um mês de início de aulas, mês de março. De março, quando estourou, né, toda a questão do Covid. E a gente estava já com uma demanda grande para poder atender as escolas que voltam, né, ao normal. E a gente falou, o que nós vamos fazer com toda essa produção? E graças a Deus a gente conseguiu sair desta fase, né? Isso é importante demais, né? É aquela velha frase que alguém diz por aí, né? No momento de crise, anule o S e crie, né? Quer dizer, ao invés de ficar ali pensando na crise, é o momento exatamente de colocar o lado de criação para funcionar, né? Foi exatamente isso que aconteceu. E mesmo após 5 anos do Covid, praticamente, a gente ainda está se reestruturando, né, Carlos? A gente ainda não conseguiu voltar naquela produção que era antes do Covid. Porque foi uma situação muito complicada, Foi diversa, porque a gente tinha uma linha de produtos X, então a gente conseguia produzir um volume para aqueles produtos. Com esta mudança de comportamento, que mudou todo o comportamento, né? As pessoas começaram a trabalhar em home office, a dispensa de todos os funcionários. Todas agora por outros sistemas, né, de vendas. Verdade. E nós tivemos que acrescentar mais novos itens
para distinguir, fazermos variedades. E quando a gente inova, a gente cria algumas dificuldades. E essas dificuldades vieram para a gente poder se manter no valor X de vendas. Eu diria que toda inovação ela vem com a dificuldade, né? Ela anda ali lado a lado. Se você quer inovar, se você quer ir para o próximo degrau, você vai encontrar uma dificuldade. E aí eu acho que, logicamente, onde entra esse comportamento empreendedor. Sim. Né? E não é só você ficar também ligado à empresa. A gente não pode ficar acomodado dentro da empresa. Você também tem que participar no município. Então, desde que eu cheguei no município, comecei a me envolver com a Associação Comercial e Industrial de Itapevi, também com Lions. Importante isso, né? Rotary. Verdade. Né? Através da associação, nós temos várias cadeiras que o próprio município oferece, e tem a cadeira do Conselho Municipal de Idoso, onde hoje eu ocupo um cargo nessa sociedade como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município. Então a gente também presta uns serviços para poder para atender a comunidade de 60 a mais. Que bom, hein? Que informação interessante. Mas trazendo aqui para a questão da palestra do dia de hoje, para quem não sabe e quem está chegando agora, eu estou aqui conversando com o senhor Carlos Picos e também com o Alexandre Brandão. O Carlos Picos, ele estará hoje trazendo aí uma palestra ali no auditório do Cicobi, daqui a pouco, né? Às 18 horas está marcado o início, falando sobre a importância do empreendedorismo e também falando de como ele saiu de 1 a 1 milhão de clientes. Olha, eu acredito que isso aí é o que está mais instigando o pessoal, né? Como foi que isso de fato aconteceu? Essa palestra que tem aí como título Do Sonho à Conquista, a jornada do empreendedor que deu sabor a Itapevi, né? Itapevi que eu estou dizendo aqui, viu, gente? Não confundam, não é Itapebi, é Itapevi lá na região de São Paulo, a região da Grande São Paulo. Então, o seu Carlos veio de lá, de Itapevi, está hoje aqui em Itabuna e estará proferindo essa palestra dentro de alguns minutos lá no auditório do Cicobi. Como foi que começou essa questão aí agora das palestras, né? Logicamente que o senhor tem essa experiência nos negócios, mas agora o Carlos Picos palestrante. Vamos lá. É interessante sua pergunta. Quando da diretoria da Associação Comercial e Industrial de Itapevi, eu percebia que a gente precisava passar maiores informações para o pessoal que queria iniciar o seu trabalho nas empresas. E comecei a preparar um material visual para podermos levar às escolas, o pessoal de último ano. Para quê? Para a pessoa que for entrar no mercado de trabalho, como funcionário ou como um futuro empreendedor, precisaria ter noções. Como que é a visão do empreendedor e como que é a visão do empregado perante quem vai fazer a contratação dele. E os diversos cursos que eu fiz para eu também tirar as minhas fraquezas, né? Os tópicos importantes eu coloquei nesta apresentação. E foi aí um trabalho de 12 ou 13 anos atrás que eu comecei a fazer a divulgação desse material. E recentemente a gente passou para o pessoal das mulheres empreendedoras, que foram só elogios, e justamente calhou com a coincidência da Tamires estar em Itapevi, e ela percebeu isto e ela transmitiu para o pessoal aqui da cidade. Falaram, não, vamos trazer isto aqui para a gente passar para quem tem interesse de ser empreendedor ou que está no começo, para tirar aquelas dúvidas e a gente tentar fortalecer este pequeno mercado, o mercado que tem que entender como crescer. Maravilha. Inclusive nós recebemos aqui há um tempo atrás uma das representantes do Conselho de Mulheres Empreendedoras, né, aqui do município, o CEMEC, e daí a importância, gente. Quando você está associado
né, a um conselho como esse, palestras como essa, outros tipos de capacitações que com certeza vai ajudar você a crescer no seu próprio negócio, né? Então eu quero até aqui também saudar a Tamira, está aqui nos bastidores, a nossa outra parceira que está aqui, eu não me lembro o nome, desculpe, né? Mas estão por aqui também hoje acompanhando o senhor Carlos. Ou seja, vamos fazer só mais uma recapitalização aqui, né? Recapitular, melhor dizendo. Eu procurei a palavra mais difícil, rapaz. Recapitular. É do ao vivo. Mas falando sobre o projeto de hoje, o evento de hoje. A partir das 18 horas no Cicobi. Vou deixar aqui em aberto para que o senhor possa estar convidando as pessoas que queiram ir participar, tá certo? Fique à vontade. Por favor, aproveitem a oportunidade. Eu sei que tem um link que vocês podem acessar. A inscrição é gratuita, a única coisa que é solicitado que fosse levada uma lata de leite em pó, que é para atender as crianças da GRAC, que são as crianças que têm câncer, né? Sim. Então, é do GAC? Do GAC, perfeito. Exatamente. Agora eu não me recordo o nome do Simpla. É o aplicativo da Simpla, onde você pode fazer a inscrição. Ainda dá tempo. Nós temos uma quantidade X de vagas, né, disponíveis, então ainda dá tempo de comparecer no local, tá bom? Sem sombras de dúvidas, uma excelente alternativa para esse final do dia de hoje, né? Você que é empreendedor, você que é empreendedora, vá lá ao auditório então do Cicobi, ali na Avenida Cinquentenário, não é isso? E participe dessa importante palestra que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vou fortalecer aqui, dar uma passadinha antes no Simpla. E por lá você vai ter acesso, então, à inscrição deste importante evento. Não esquece da lata de leite, que eu tenho certeza também que é algo muito interessante. E aqui parabéns para o CEMEC nesse sentido, porque o GAC, ele realiza aqui no município, não só em Itabuna, viu, seu Carlos, o senhor que é de outro estado, mas, na verdade, crianças de outros municípios aqui, que, infelizmente, né, apresentam câncer, mas nós temos aqui o trabalho do GAC que ajudam essas crianças, dando esse suporte, né, hospedagem, enfim, alimentação. Então, excelente trabalho e parabéns aí ao CEMEC mais uma vez por esta brilhante ideia. Olha, nós vamos finalizando aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer ao senhor por estar aqui trocando essas informações, não só ao senhor, mas também, logicamente, ao Alexandre Brandão, que esteve aqui conosco, e dizer que daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais informações. Muito obrigado. Obrigado. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Qual é a boa na Bahia? A boa é que a música mudou a minha vida. Pra mim, que venho de comunidade, aí sabe a transformação social que o programa ele traz. Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, pra poder continuar no programa Neusbar. E gira o trabalho. O movimento Sou Juves do Governo da Bahia também garante outros programas para a juventude. Esse é o trabalho do Governo do Estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição. Eu quero aqui agradecer a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando. Inclusive, tive a informação aqui do pessoal lá da cidade de Itapevi, a cidade onde o senhor Carlos, que acabou de conversar conosco aqui, o palestrante no dia de hoje, é oriundo de lá, né? E aí nós tivemos essa audiência também por lá, tá certo? Então, um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando aí da cidade de Itapevi, cidade maravilhosa. Tive, inclusive, a oportunidade de estar aí no mês de março e pretendo retornar aí no final do ano, hein? Dentro em breve, então, estaremos por aí, se o nosso Deus assim nos permitir, tá bom? Mas vamos seguindo por aqui com mais informações e desta vez nós vamos falar sobre um golpe que está acontecendo e o crescimento desses golpes a nível Brasil. O golpes com gravação de voz, né, em chamadas telefônicas tem crescido aqui no nosso país, hein? É uma nova modalidade de golpe envolvendo aí supostas clonagens de voz por inteligência artificial. Quem aqui já não recebeu um telefonema? O celular começa a chamar e aí você vai lá, alô, e ninguém responde, né? Fica mudo. Aí alô, 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 alô. Ninguém acaba respondendo. Mas aquilo ali é algo perigoso, porque, segundo as informações, estão começando a gravar a voz das pessoas e logo após essa gravação, o que acontece? Aí a inteligência artificial começa a ser utilizada para poder a prática de outros novos golpes. Então, muita atenção você aí que está nos assistindo para essa nova modalidade de golpe e para esta informação, hein? Após essa suposta clonagem aí por inteligência artificial, né? Isso, logicamente, tem assustado a toda a população e também tem mobilizado as autoridades de segurança pública em todo o nosso país. Segundo informações preliminares, criminosos estariam, então, captando trechos da fala das vítimas durante ligações telefônicas e efetuando, né? E aí, então, eles estariam efetuando uma ferramenta, utilizando, melhor dizendo, uma ferramenta de IA para simular as vozes em fraudes contra familiares e amigos. Ou seja, a pessoa atende, é a voz do familiar, logicamente, que vai pensar que é algo, né, que é algo bom, ou até mesmo vai passar dinheiro, enfim. Então, até isso, os criminosos já começaram a fazer, ou seja, clonar a voz das pessoas para que no momento em que eles façam aí essa mudança, né, façam aí, melhor dizendo, o pedido, não sejam burlados. Porque até então o golpe ele era feito com
de forma manual, né? Mandava-se ali um texto: olha, eu estou precisando de um dinheiro, olha, acabou aqui meus créditos, olha, meu celular quebrou, estou utilizando esse outro celular, então me manda aí X em Pix. Mas agora eles vão estar utilizando, gente, exatamente a voz, essa informação, hein? Esses golpes, segundo informações, já estariam ocorrendo lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Aparentemente são simples, aparentemente são golpes simples, mas na verdade existe toda essa complexidade aí, né, nesse sentido do uso da inteligência artificial. No estado paulista, por exemplo, atenção aí, vocês que estão nos acompanhando aí por São Paulo, segundo a informação da própria Polícia Civil, os criminosos usam chamadas mudas, em que o telefone toca, mas ninguém fala. É aquilo que eu falei agora há pouco. O telefone toca, a pessoa lá do outro lado da linha fica alô, alô, alô. E aí ninguém responde, né? Este é o fato. E aí as investigações indicam que poucas palavras, inclusive, são suficientes para simular a voz da pessoa, né? Então, no momento que você fala ali, alô, quem é? Algo nesse sentido, já existe ali o dispositivo gravando a sua voz. E aí, logo depois, esta gravação é utilizada em um IA, que é uma inteligência artificial, exatamente para poder, né, depois, posteriormente, estar praticando esses golpes. No estado do Rio de Janeiro, segundo as informações da própria polícia, os criminosos estariam, então, fazendo ligações telefônicas, né, muitas das vezes se passando por representantes de órgãos públicos e conduzindo aí a conversa com perguntas rápidas e simples, com o objetivo, logicamente, de gravar as vozes. Ou seja, existem dois modos aí, segundo a própria polícia. O primeiro modo, esse que está sendo mais recorrente em São Paulo, é exatamente a ligação muda. Você recebe a ligação e ninguém responde. O segundo modo está sendo mais utilizado ali no estado do Rio de Janeiro e seria exatamente essa questão aí que a pessoa atende. Do outro lado, as pessoas se identificam aí como sendo de algum órgão público, faz uma espécie de pesquisa e, logicamente, que você vai falando ali, a sua voz vai sendo gravada. Então, muito cuidado com as ligações que você, logicamente, está recebendo aí no seu telefone, hein? Lembrando que nesses dois casos que eu acabei de falar aqui, com a obtenção do material de voz, eles estariam, então, utilizando a ferramenta, como já explicamos aqui, da inteligência artificial para, então, montar áudios, tá certo? Áudios de forma falsa, que acabam imitando aí a voz, né, de forma muito precisa, tá certo? E logo depois praticando os golpes, ou seja, pedindo dinheiro, pedindo favores com familiares e amigos dessas vítimas. Então, mais uma vez, eu quero aqui chamar a atenção de você que está nos assistindo, de você que vai nos assistir posteriormente, logicamente, para esta questão aqui desse novo golpe, que é o golpe da gravação de voz, né? Nós estamos em tempos de inteligência artificial e aí, logicamente, os golpes vão se multiplicando. E principalmente você que não tem muito manuseio aí com o digital. Se faz necessário cada vez mais estar atento a essa questão, porque de fato não é brincadeira, os golpistas não estão brincando, eles estão trabalhando aí dioturnamente, isso mesmo, de manhã, de tarde e até mesmo na madrugada, para poder estar aplicando os golpes. Que bom que a polícia está muito atenta a essa questão, né? A Polícia Civil, por exemplo, lá de São Paulo, já identificou e nós aqui, enquanto comunicadores, estamos fazendo o nosso papel, que é exatamente de alertar a você sobre esta nova modalidade de golpe, que é exatamente a gravação por voz e utilização através da inteligência artificial, tá bom? Tá aí esta informação. Infelizmente, esses golpes têm crescido cada vez mais em todo o nosso Brasil. Nós citamos aqui Rio e São Paulo, mas tem também acontecido já também na nossa região aqui, sul da Bahia, hein? Infelizmente, rapaz. Muito bem, vamos continuando aqui com mais informações e desta vez nós vamos falar da violência que infelizmente tem crescido cada vez mais aqui em nosso estado da Bahia. Um homem, ele foi executado a tiros em um posto de gasolina às margens da BR-101. Este homem, que é identificado como Hugo José Andrade da Silva, de 29 anos, conhecido como Huguinho, foi então executado a tiros. Você vê imagens aí deste homem conhecido como Huguinho. Aí ele foi
morto, né, executado exatamente na tarde do dia de hoje, desta quinta-feira, dia 9. Esse crime aconteceu ali no posto do Tenente, às margens da BR-101, no município de Ibirapitanga. Isso mesmo, conhecido posto ali, posto do Tenente, onde muitos caminhoneiros param por ali para tomar um banho, para tomar um café, enfim. Hoje aconteceu, então, esta execução deste homem conhecido como o Guinho, né? Na verdade, um jovem ainda, de apenas 29 anos, hein? De acordo com a própria Polícia Civil, o Guinho ele estava respondendo aí por porte ilegal de arma de fogo, hein? Há suspeitas, então, de que ele tenha fugido de um cerco policial de grande porte realizado na última quarta-feira, ou seja, no dia de ontem ele teria fugido e no dia de hoje ele acabou sendo, então, executado. Lembrando que esta operação, onde, segundo a própria polícia, ele teria fugido, né, foi uma da ação conjunta entre a Polícia Civil de Ibirapitanga e a 61ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ubaitaba e a Força Integrada, logicamente, também do combate ao crime organizado, o FICO, na cidade de Ilhéus. A ação, então, resultou na apreensão de armas de fogo, granadas, munições e drogas supostamente ligadas a uma facção criminosa que atua aqui no nosso sul da Bahia. Até o momento, não há informações ainda detalhadas sobre a autoria, bem como também a dinâmica da execução do Guinho, tá certo? O caso será, então, investigado pela Polícia Civil da cidade de Ibirapitanga, que busca esclarecer se o assassinato tem ligação aí com a operação policial que aconteceu recentemente no dia de ontem. Operação no dia de ontem, no dia de hoje, o Guinho foi então aí executado. Isso ali às margens da BR-101, hein, gente? Muita atenção, a violência está em todos os lados e esse cidadão aí acabou sendo então executado às margens da BR-101 no dia de hoje, na tarde, algumas horas atrás, isso mesmo, na tarde deste dia de hoje. Vamos seguindo por aqui, vamos girando, porque a informação não para, viu? Vem comigo, Cássio, a informação não para, meu amigo. Vamos falar agora sobre um segurança que também foi morto a tiros, né? E muito tiro, diga-se de passagem, cerca de 20 tiros em um quiosque. Isso aqui em uma cidade do nosso interior da Bahia. Isso mesmo, aqui no nosso interior baiano, este homem acabou sendo morto, mais precisamente na cidade de Mutuípe, ali, Vale do Jequiriçá, hein? Esse segurança foi, então, assassinado com mais de 20 tiros. Esse crime aconteceu no dia de ontem, na quarta-feira, ocorreu por volta aí das 17 horas e 15 minutos e, como eu já disse, em um quiosque que fica exatamente na Avenida Bartolomeu Chaves, na cidade, hein? Orla da cidade aí de Mutuípe. A vítima foi então identificada como Marcos Antônio da Silva Barreto, que você vê a imagem aí na sua tela. Ele que tem 32 anos e, segundo a Polícia Civil, ele estava então nos fundos do quiosque quando então foi surpreendido por dois suspeitos que acabaram chegando em uma motocicleta e o cercaram, hein? Testemunhas também relatam que durante o crime, os atiradores recarregaram aí a arma e seguiram disparando antes de fugir, ou seja, dispararam todo ali o carregador e depois recarregaram e continuaram disparando, hein? De fato, algo lamentável, algo triste. O Marcos então foi atingido por mais de 20 disparos e acabou morrendo no próprio local, acabou morrendo aí no quiosque lá na cidade de Mutuípe, Vale do Jequiriçá, hein? Ainda segundo a própria polícia, ele já havia então sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente, quando foi baleado em uma estrada. Isso mesmo, e o crime aí foi então concretizado desta vez. Ele logicamente será investigado pela própria polícia, pela Delegacia Territorial do município de Mutuípe, hein? A unidade policial então busca identificar aí a autoria, bem como também a motivação deste assassinato e até o momento ninguém foi preso. Este é o fato, fruto aí desta violência que tem assolado todo o nosso estado da Bahia. Infelizmente, este homem de 32 anos que você vê na sua tela, segurança, acabou sendo morto de forma brutal. É isso mesmo.
não posso dizer outra palavra, de forma brutal, com mais de 20 tiros, minha gente. 20 tiros ali em um quiosque, em uma principal avenida na cidade de Mutuípe, aqui no Vale do Jiquiriçá, interior da nossa Bahia. Nossa Bahia que é gigante, mas que infelizmente tem aí se notabilizado que em todas as regiões tem de fato crescido o número de crimes e crimes violentos, tá certo? Então tá aí, viu? Tá aí esta informação, e esse crime aconteceu no dia de ontem, finalzinho do dia de ontem, né? Final da tarde para o início da noite, e acabou vitimando este segurança de 32 anos, ele que foi identificado aí como o nome do cidadão aqui, o Marcos Antônio, viu? Marcos Antônio Silva Barreto. Infelizmente acabou então aí perdendo a própria vida, sendo vítima deste crime absurdo. Muito bem, vamos seguindo por aqui, a informação não para, lembrando, nós estaremos falando daqui a pouco aqui também com mais informações lá do Extremo Sul, hein? O Extremo Sul tem pegado fogo, minha gente, infelizmente. Ontem nós falamos daquele escândalo aqui, lá do Extremo Sul, mais precisamente da cidade aí de Cabralha, onde um sargento, né, da Polícia Militar acabou sendo preso e também acabou perdendo a farda, estava cobrando aí, olha, cobrando, isso mesmo, o Todd, como ele diz, né? E acabou, então, perdendo a farda após, então, estudos aí, após investigação da própria corporação. Ele que estava pedindo aos empresários do município este valor de forma indevida, né, para que os eventos acontecessem. A casa acabou caindo aí para este oficial da Polícia Militar lá na cidade de Santa Cruz Cabralha. E que sirva de exemplo. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre mais informações aí relacionadas ao que tem acontecido por lá no nosso Extremo Sul, a região aí de Porto Seguro, Eunápolis, bem como também a cidade de Santa Cruz Cabralha, fica muito próximo por aí. Mas vamos seguindo agora com informação boa, uma informação a nível Brasil, porque desta vez nós vamos falar sobre a venda de veículos automotores, que subiu aí cerca de 2,9% em setembro deste ano. Isto mesmo, hein? A quantidade de veículos automotores novos, automóveis comerciais leves e caminhões, além também de ônibus, que foram vendidos aqui neste mês de setembro deste ano, em todo o nosso país, foi de 243,2 mil unidades, em cerca de 2,9% acima do registrado no mesmo mês no ano passado. Ou seja, os dados aí mostram que houve um crescimento. Que bom isso, hein? Isso é maravilhoso. Os dados, então, foram divulgados no dia de ontem, na última quarta-feira, dia 8, e são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção de veículos automotores também cresceu e atingiu aí 243,4 mil unidades em setembro, ou seja, 5,8% superior ao que foi registrado em setembro de 2024. Lembrando que as exportações totalizaram aí 52,5 mil unidades, um salto de 26,2% sobre o mesmo mês do ano passado. Já as importações chegaram a 42,4 mil unidades, ou seja 0,4% abaixo do registrado em setembro de 2024. Lembrando que a participação das vendas dos importados acabou caindo, hein? Isso mesmo, no nono mês deste ano, 18,1% em junho e 18,6% em julho, já 17,6% em agosto e 17,4% em setembro. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as vendas de veículos automotores foi de 1,91 milhão de unidades, ou seja, 2,8% superior ao mesmo período do ano de 2024, quando é feita essa comparação. A produção, então, teve uma alta aí de 6%, tá certo? E as exportações registraram um salto de 51,6%, né? Bem como as importações subiram também 10,4%. Lembrando que toda esta questão aí de queda ou de subida, nós estamos falando referente quando comparado ao ano de 2024.
2024, tá bom? Esta é informação importante, ou seja, o mercado aí de veículos automotores tem crescido, está subindo em nosso país. Hoje, por exemplo, nós estamos recebendo aqui, né, em nosso estado, a presença do presidente Lula. O presidente Lula esteve hoje aí na capital baiana, lá em Salvador, juntamente com o governador e toda a sua comitiva, para poder tratar da questão da montadora aí da BYD, né? Ou seja, é mais investimento, logicamente isso é um investimento privado, mas que tem um respingo, logicamente, na questão também pública. E o presidente esteve aqui hoje reunido com esses empresários da BYD, bem como também o grupo político, que eu tenho certeza que é algo importante. Logo depois do fechamento da Ford lá em Camaçari, a BYD agora passará a fazer, né, a montar os seus carros também por aqui, algo que fortalece a nossa economia, tá bom? Tá aí essa importante notícia: vendas de veículos automotores têm subido em nosso país. Muito bem, eu vou a um rápido break e já o retorno. Não saia daí, nós temos muita informação ainda aqui para você, tá bom? Volto já já. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Qual é a boa na Bahia? A boa é que a música mudou a minha vida. Pra mim, que venho de comunidade, a gente sabe a transformação social que o programa ele traz. Atualmente, eu sou beneficiado pelo Bolsa Presença, que inclusive eu preciso tirar notas boas, né, pra poder continuar no programa Neusbar. E gira o trabalho. O movimento Sou Juves, do Governo da Bahia, também garante outros programas para a juventude. Esse é o trabalho do Governo do Estado. Essa é a boa na Bahia. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você.
Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News até às 19 horas, hein? Com muita informação para você. Vem comigo porque dessa vez nós vamos falar sobre a situação do deputado baiano, o Binho Galinha, porque o STJ acabou negando o pedido aí de habeas corpus para o deputado estadual Binho Galinha. Esta é a informação de momento, a situação dele, hein? Em uma decisão aí que foi proferida na noite do dia de ontem, na noite da quarta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça manteve então a prisão do deputado estadual Binho Galinha, em negando então o pedido aí que foi colocado pela sua defesa, o pedido de habeas corpus impetrado a seu favor, né? A determinação então expedida pelo presidente da corte, o ministro Herman Benjamin, acabou então aí negando este pedido, lembrando que a defesa do deputado que aparece aí na sua tela buscava então reverter a prisão, mas o entendimento do STJ foi no sentido de manter então a medida da prisão do próprio parlamentar, hein? Já o filho do deputado, o João Guilherme Cerqueira da Silva, escolano, teve então um pedido de liminar negado pela Justiça também, hein? Com a decisão, o processo foi encaminhado para análise e também a vista do Ministério Público, né? Análise e vista do Ministério Público. O Binho Galinha, para quem não lembra, esse deputado estadual aqui da Bahia, que você vê na tela aí, ele é acusado de liderar então uma organização criminosa com atuação principalmente aí na região de Feira de Santana. Conforme as informações da operação que foi feita aqui no estado anômico, o grupo então criminoso era responsável por delitos como, por exemplo, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça, bem como jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas, usurpação de função pública, embaraço a investigações e tráfico de drogas. Tudo isso, segundo as informações aí, pesa contra o próprio deputado Binho Galinha, hein? A pedido, então, da PF, a prisão preventiva do Binho e também mais 9 integrantes do grupo criminoso foram, então, decretadas desde o dia 19 de agosto pela juíza Márcia Simões Costa, da Vara Criminal e Crimes contra Criança e Adolescente da cidade de Feira de Santana. O mandato de busca e apreensão foi, então, realizado na casa do deputado, no dia 1º de outubro, na semana passada. Nós falamos aqui sobre essa informação também, né? E na ocasião, então, a esposa do Binho Galinha e também o filho, a senhora Maiara Cerqueira e o João Guilherme, foram então presos pela própria Polícia Federal. Logo depois, o Binho não foi encontrado, foi dado como foragido pela própria polícia. Quem está dizendo isso é a polícia. E por que eu estou falando essa questão? Porque algumas pessoas por aí, inclusive a defesa do Binho, falou ele nunca esteve foragido. Mas quem afirmou que o deputado estava foragido não foi a imprensa. Quem afirmou foi a própria polícia, porque foram atrás do parlamentar e não o encontraram no endereço dele, né? Não conseguiram encontrar. O fato é que o parlamentar acabou se entregando no último dia 3, né, ao Ministério Público do Estado, lá em Feira de Santana, e ele foi então escoltado com equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas, o GAECO, até a cidade de Salvador, onde permanece custodiado até o dia de hoje, hein? É isso mesmo. Segundo informações, ele fica lá numa sala de Estado-Maior, não fica juntamente com os demais presos. Esta é a informação que nos foi passada. Mas o fato foi negado aí pelo STJ um pedido de habeas corpus, ou seja, o parlamentar continua preso na cidade de Salvador, hein? E enquanto isso, a Assembleia Legislativa está aguardando aí, foi notificada, mas está aguardando a documentação da prisão do Binho para tomar as devidas providências, tá certo? Ou no sentido de suspensão do mandato, ou no sentido de cassação do mandato, enfim. Dentro em breve nós teremos aqui mais informações do que acontecerá de fato com o Binho Galinha, este deputado que você vê aí na sua tela, ele que é preso, acusado de diversos
crimes, um grande número de crimes, né, segundo a própria Polícia Federal, que esteve na casa, na residência do parlamentar na semana passada, tá bom? Tá aí esta informação do parlamentar do Binho Galinha. Por falar em Feira de Santana, nós vamos continuar por lá, mas dessa vez para falar de um assunto também não muito agradável. Por lá, um crime acabou chocando toda a cidade, hein? É um crime terrível, de fato. Uma menina de 9 anos foi estuprada e, segundo informações, o principal suspeito aí é o namorado da própria avó, né? Ele foi preso, inclusive, hein? Este homem de 47 anos acabou sendo preso na manhã do dia de ontem, lá na cidade de Feira de Santana. A acusação é exatamente de estupro contra uma criança de apenas 9 anos de idade. Você vê imagens aí do momento em que esse homem foi preso, hein? O crime, então, causou revolta, pois o suspeito é o namorado da avó da vítima. Isso mesmo. De acordo com as informações aí da Polícia Civil, os abusos estariam então ocorrendo há mais de um ano e sempre nos finais de semana, período em que a menina visitava a casa da avó, né? O caso veio então à tona na última terça-feira, dia 7, quando a criança acabou revelando os abusos durante uma sessão de terapia. A mãe da vítima acabou explicando aí que a filha havia começado o tratamento terapêutico após apresentar quadros de crise de ansiedade. Foi então durante a sessão que a criança conseguiu descrever os detalhes dos crimes que eram praticados por este fora da lei aí, né, que é o companheiro da própria avó desta criança. Momentos antes de ser detido pela polícia, o suspeito foi então agredido por um grupo de homens do conjunto habitacional lá, Feira 6, hein? E a polícia foi então acionada, mas os agressores já haviam fugido ao chegarem, após a equipe da polícia chegar até o local, hein? Lembrando que o homem foi então levado primeiramente para a UPA, né, lá de Queimadas, e em seguida foi transferido então para a UPA estadual, próximo ao Hospital Geral Clériston Andrade, para poder receber os atendimentos médicos, já que ele acabou levando aí a famosa corça, né, como dizem no dito popular, acabou levando aí um corretivo por parte da população que fica indignada. Né, a população fica indignada, porque de fato estupro de menor é algo que o povo não perdoa de fato, hein? Lembrando que a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente está investigando este caso, que choca logicamente pela crueldade, pela forma como era praticado, né? Está sendo investigado aí este crime, e lembrando também que o suspeito, né, de ter praticado esse crime já está, logicamente, à disposição aí da justiça, tá certo? E algo que choca também é a quebra da confiança, né? A quebra da confiança dentro mesmo do ambiente familiar. Mas, diga-se de passagem, isso é algo mais comum, né? Não deveria ser, mas é algo mais comum, porque esse aí morava com a avó, ou seja, era o padrasto da mãe da criança, né? O padrasto da mãe da criança. E no momento em que eles tinham ali aquela liberdade para estar com a criança todos os finais de semana, ele se aproveitava da inocência, tanto da criança, como da sua própria companheira, como de todos que estavam por ali, para estar praticando esses atos libidinosos. A informação é de que há cerca de um ano esta criança já vinha sendo aí molestada, algo que é inaceitável. E agora, logicamente, ele vai pagar por esses atos, hein? Está de trás das grades. Parabéns aí pela ação rápida da própria polícia, parabéns pela ação rápida também da família, que não teve medo e acabou então falando toda a verdade aí e colocando para de trás das grades esse cidadão, né, fora da lei, logicamente, esse indivíduo que merece estar por lá, né? Ele que é um homem de 47 anos e aí estuprando uma criança de 9. Não tem nem cabimento uma situação como essa, hein? Não tem nem cabimento. Mas vamos seguindo com mais informações. A informação aqui não para, lembrando que daqui a pouco vamos falar mais sobre o nosso extremo sul da Bahia. Tá pegando fogo por lá, hein? Mas antes vamos falar sobre uma operação
que está sendo realizada aqui no nosso sul da Bahia, uma operação chamada Fármaco, acabou interditando aí farmácias na cidade de Ilhéus e apreendeu quase 5 mil em produtos irregulares. Muitos produtos irregulares acabaram sendo apreendidos aí nesta operação Fármaco, que aconteceu na nossa vizinha cidade de Ilhéus, a terra da Gabriela, hein? Uma força-tarefa de fiscalização acabou então deflagrando aí no dia de ontem, na quarta-feira, a operação Fármaco em Ilhéus. Você vê imagens de um dos estabelecimentos que acabou sendo fechado. O objetivo é exatamente mirar o comércio ilegal de medicamentos. A ação, que foi coordenada pela Polícia Civil através da coordenação de fiscalização de produtos controlados, resultou então na interdição de farmácias e na apreensão de uma grande quantidade de produtos impróprios para consumo. A operação, que visa também combater a venda de medicamentos controlados, bem como vencidos ou até mesmo em desacordo com a legislação, envolveu a Polícia Técnica, bem como a Vigilância Sanitária do Estado, o PROCON Municipal e o Conselho Regional aí de Farmácia, o CRF, hein? Ao fiscalizar 5 estabelecimentos, muita atenção, do setor farmacêutico, as equipes então interditaram 3 farmácias por comercializarem produtos controlados sem a devida autorização e também por manterem medicamentos com a validade expirada em estoque. No total, foram apreendidos 4.798 itens, entre medicamentos e substâncias que estavam em desacordo com as normas vigentes. Está aí, né? Importante Operação Fármaco na cidade de Ilhéus, e aí mostra a força de todos esses órgãos, tanto Polícia Civil, como Vigilância Sanitária, como o próprio Conselho de Farmácia, quando unidos são mais fortes, no sentido da desarticulação dessas farmácias que deveriam estar ali vendendo medicamentos para a melhoria da saúde das pessoas, mas que neste caso aí está sendo totalmente contrário. As pessoas estavam ali expostas ao perigo, porque a qualquer momento poderia estar adquirindo e consumindo até medicamentos e substâncias vencidas, como a própria operação mesmo indicou aí, hein? Existiam medicamentos com a data de validade vencida e, logicamente, isso traz aí todo um transtorno, todo um problema, né? Agrava até mesmo, em alguns casos, problemas de saúde das pessoas. Parabéns pela ação aí, parabéns pela operação a todos os envolvidos, né? Com certeza tem que colocar aí, tem que fechar essa comercialização, porque muita gente fica aí, quer abrir um negócio. Eu sei das dificuldades de um empreendedor, mas quer abrir um negócio e quer sempre ganhar. Mas tudo bem, não há problema em ganhar. O problema está exatamente no momento em que a pessoa ela quer ganhar, mas quer ganhar com algo irregular, algo que vai atrapalhar outras pessoas, como é o caso dessa situação aí, né? Tá aí esta informação, né? Lembrando que além das medidas punitivas, né, e também de apreensão, as equipes de fiscalização também prestaram orientação aos responsáveis das farmácias, hein, desses estabelecimentos, sobre os procedimentos que são necessários para a regularização junto à Polícia Civil e também aos órgãos competentes, reforçando logicamente a importância da conformidade sanitária e também da segurança do consumidor, que precisa ser respeitado, né? Os consumidores precisam ser respeitados. Este é um fato. Não se pode brincar com a vida das pessoas, hein? Muito bem, minha gente, dito isso, vamos para mais uma informação. A informação não para por aqui, a todo momento, até às 19 horas, no nosso TV News, segunda edição. Vem comigo, meu amigo Cássio, porque dessa vez nós vamos falar sobre um empresário que foi acusado de dirigir embriagado e causar acidentes múltiplos na região lá sul de Ilhéus. Nós falamos sobre esse caso aqui. Ele não prestou assistência às vítimas, hein? Segundo informações, ele foi liberado sob fiança, mas acabou não prestando assistência às vítimas. O fato é que esse empresário, que já foi identificado aí como Everton Melhor de Oliveira, proprietário do posto de combustível lá na cidade de Ilhéus, ele foi então liberado após pagar fiança. Que papelão, hein, gente? Que papelão, de fato, como dizem aí, né? Tem aquela voz que sempre colocam aí, né? Mas que papelão, de fato, um grande papelão.
né? Esse empresário de um conhecido posto de combustível lá na cidade de Ilhéus acabou então sendo preso, nós mostramos aqui, mas o fato é que ele agora está liberado, né? Existem casos de fiança no Brasil que não poderiam ter fiança. O que faltou para ele não matar aí, para tirar a vida dessas pessoas, né? E além do mais não prestou a devida assistência, né? Segundo as informações aqui, né? Logicamente que está sendo alvo de críticas por não prestar qualquer assistência às vítimas, que acabou ferindo aí neste grave acidente que nós inclusive mostramos aqui na BA-001, o trecho ali próximo ao Cururupi. Isso aconteceu no início desta semana, né? De acordo com as informações, o Everton Melhor de Oliveira, ele dirigia a sua SUV, que nós temos a imagem aí dele lá na SUV. Coloca aí por gentileza, isso mesmo, este carro aí de luxo, né? Um carro de luxo, essa SUV, a Range Rover. Ele estava dirigindo em alta velocidade, quando então perdeu o controle, colidindo sucessivamente, primeiro com uma motocicleta e depois com uma van. Imagino como não ficou esse rapaz da motocicleta, já que ele vinha em alta velocidade, hein? O empresário foi então preso em flagrante, como nós citamos aqui, pela Polícia Militar que esteve no local e que acabou precisando contê-lo com algema devido ao seu comportamento que estava alterado, ou seja, estava cheio da cachaça. Esse é o fato, ele estava cheio da cachaça e precisou então aí ser contido através do uso da algema dos policiais. Lembrando que o condutor ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, o que é um fator agravante aí para todo este acidente e que logicamente indica a causa deste acidente, já que ele estava aí fazendo uso de bebidas alcoólicas, hein? Lembrando que tanto o motociclista como também a condutora e passageiros da van sofreram ferimentos e também danos materiais, né? No entanto, o empresário que já está em liberdade não ofereceu qualquer assistência decente às vítimas. É coisa de Brasil, minha gente, coisa de Brasil, né? Diante então da omissão das vítimas aí, omissão de socorro às vítimas por parte do empresário, né? As vítimas pretendem então aí buscar uma representação integral na justiça para este caso. Este caso será tratado aí como um ato criminoso altamente reprovável no trânsito, né, devido à imprudência, bem como à embriaguez ao volante e também à omissão de socorro, bem como à assistência, né? É algo lamentável, como eu disse aqui agora, coisas de Brasil. Coisas de Brasil, porque nós vemos algo que poderia ter, de fato, se transformado em uma tragédia maior, caso alguém fosse a óbito, mas o cidadão esteve lá, foi preso em flagrante, né? Notadamente estava bêbado, embriagado, mas acabou pagando fiança, tem dinheiro, estava aí de posse de uma Range Rover, pagou e foi embora, como se nada tivesse acontecido. E aí, os senhores e senhoras, né, vítimas desse acidente, devem sim representar contra esse cidadão, hein? Mais do que nunca, nós não podemos ficar aqui achando que está tudo bem. E não está tudo bem. Volto a dizer, dada a situação como foi feita. Você imagine, todo mundo aí enche a cara de bebida e vai dirigir, colocando a vida dos outros em risco. Depois, quando é preso, acontece alguma situação, é preso, paga a fiança e vai embora. E nada mais aconteceu. Não é bem por aí. Não é bem por aí. Então eu espero que ele seja punido nos rigores da lei. Leis que precisam ser cada vez mais rigorosas. Tá certo? Como eu disse, um caso como esse não poderia não caber nem fiança. Deveria ficar lá pensando no que ele fez. Pensando no que ele fez, na besteira que ele acabou fazendo. Mas, por outro lado, que bom que as vítimas estão vivas. As vítimas não perderam a vida, que é o bem mais precioso. Graças a Deus por isso. Muito bem, vamos seguindo aqui, depois dessa informação que acaba até revoltando a gente, né? Até quando nós estaremos convivendo com situações como essa, minha gente? Até quando? Essa é a pergunta que nós nos fazemos, né? Nós vamos então ao intervalo e já nós voltamos com mais informações para vocês. Não sai daí.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Voltamos com o nosso TV News, segunda edição, até às 19 horas, com informações para vocês. E desta vez nós vamos com informação lá do nosso Baixo Sul da Bahia, mais precisamente a cidade de Valença, hein? Um júri então condenou um taxista a 29 anos por matar a própria companheira, ou seja, um caso de feminicídio. E também esconder o corpo. Esse caso aconteceu lá em Valença. O homem, que era um taxista, ele matou a própria companheira e escondeu o corpo dentro do porta-malas, né? Melhor dizendo, dentro de uma mala, não é dentro do porta-malas, dentro de uma mala. O fato é que esse taxista aí, identificado como Carlos Mendes dos Santos Júnior, foi condenado, você vê a foto dele aí, a 29 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato da sua companheira, a Elmarta Souza Santos Luz. A decisão foi unânime do Tribunal do Júri e foi proferida no dia de terça-feira pela primeira vara criminal da comarca de Valença, aqui no nosso Baixo Sul da Bahia, hein? O crime brutal ocorreu em setembro do ano passado, em 2024, e acabou chocando toda a região aí. A Elmarta ficou desaparecida por 3 dias após sair para o trabalho. O seu corpo foi então encontrado posteriormente pela polícia dentro de uma mala jogada no rio Jaguaripe, hein? No trecho da Ponte do Funil.
E aí as investigações acabaram revelando a frieza do crime e, segundo informações aí naquela época, o Carlos ele havia então asfixiado a Elmarta utilizando uma corda e em seguida acabou colocando o corpo na mala, adicionando então anilhas de 5 quilos para garantir que o objeto afundasse no rio. Ou seja, tentou, né, dar um fim de fato aí no corpo da Elmarta. Lembrando que a Polícia Civil também apurou que após o assassinato, o réu então chegou a comprar maquiagem para tentar ocultar os arranhões que possuía no braço, indicando que uma possível luta corporal com a própria vítima no momento em que a mesma era ali asfixiada, hein? O Carlos e a Elmarta estavam então juntos há 19 anos e eram pais de uma filha de 16. O réu teve direito aí de recorrer em liberdade negado e deverá então iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, hein? Foi aí condenado a 29 anos. Merecia até mais, viu, gente? Sinceramente, que situação como essa. 16 anos convivendo com a mulher e matou dessa forma brutal. De fato, nós não estamos na mente nem no coração de ninguém, né? Acabou então asfixiando aí a Elmarta. E logo depois, segundo informações da própria polícia, o que ele fez? Colocou o corpo dentro de uma mala e jogou no rio. Jogou no rio com peso ainda, para que ninguém descobrisse. Mas graças a Deus e a ação da polícia, da investigação policial, foi possível chegar ao autor desse crime, que agora então foi condenado. E que passe todo esse tempo preso mesmo. Porque nós sabemos que, infelizmente, aqui se começa em regime fechado, depois é transformado para o regime semiaberto, e aí fica tudo bem. E quem perdeu a vida foi quem, de fato, quem morreu é quem, de fato, está preso, né? Essa é a informação. Lamentavelmente, é o que acontece. Espero que ele cumpra, de fato, aí todos esses 29 anos de cadeia, para pelo menos pensar naquilo que ele fez, a vida que ele tirou, né? Acabou aí com a vida da Elmarta. Lembrando, e algo que chama a atenção é exatamente esse tempo em que eles conviveram, 16 anos, né? Essa filha que eles tinham, era um casal, era uma família, que foi destruída por este crime terrível, hein? Crime terrível. Lembrando, lá no Baixo Sul do nosso estado, na cidade de Valença, aqui próximo também à nossa região aqui sul da Bahia, hein? Muito bem, vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar sobre uma viatura que acabou então, uma viatura da PM aí que acabou então capotando. Isso aconteceu durante uma perseguição policial lá na nossa capital baiana, hein? Perseguição policial, a viatura estava perseguindo então os bandidos e acabou então capotando por lá na nossa capital baiana. Nós temos essa matéria, pode rodar. Um policial militar do batalhão Apolo ficou preso às ferragens após a viatura capotar durante uma perseguição no início da tarde desta quarta-feira, dentro do túnel da ligação Lobato-Pirajá, em Salvador. O veículo teve a frente e o teto destruídos com o impacto. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e um helicóptero do Graer participaram do resgate. O trabalho de retirada do agente, identificado como Soldado Santana, exigiu o uso de um alicate hidráulico e foi feito com cautela devido a uma suspeita de fratura no pé. Os 3 policiais que estavam na viatura foram socorridos conscientes. O comandante e o patrulheiro foram levados ao Hospital Agenor Paiva, enquanto o motorista ferido foi encaminhado ao Hospital do Subúrbio. Segundo a PM, a viatura perseguia 2 suspeitos em uma motocicleta quando o motorista perdeu o controle do carro, provocando o capotamento. A outra guarnição envolvida na ação continuará as buscas pelos fugitivos. O trânsito no túnel foi interditado durante o resgate. Então tá aí, hein? Tá aí esta viatura que acabou capotando durante esta perseguição lá na cidade de Salvador. Não é fácil para a vida dos policiais que já diariamente, diuturnamente estão aí para garantir a nossa segurança e para além disso
ter que lidar com uma situação como essa, né? Uma situação exatamente de um acidente por conta da alta velocidade, logicamente, né? Mas aí, segundo informações, o policial passa bem, viu, gente? O policial passa bem, mas de fato foi algo grave, né? O acidente não foi brincadeira, o carro acabou capotando aí, né? Dentro deste viaduto, como já foi dito aqui, o viaduto ficou interditado até o momento do resgate dos policiais que por ali estavam, mas tudo começou com a perseguição policial. Tudo começou quando então a polícia, esta viatura, estava aí perseguindo então esses bandidos, hein? A criminalidade que tem crescido cada vez mais lá na nossa capital, né? Não é para menos, não é para menos aí, cada vez mais crescendo. Por quê? Porque precisamos trabalhar. É o que eu tenho dito sempre, né? Precisamos trabalhar, logicamente, na repreensão desses crimes. Infelizmente, nós temos aqui leis que ainda são muito brandas. E aí, os bandidos se dão de bem, né? Como dizem por aí no dito popular, fazendo com que haja um crescimento cada vez maior, um crescimento cada vez mais rápido, melhor dizendo, do crime. E a nossa polícia tem tentado a todo momento, né, diminuir. E aí nessa tentativa, nenhuma perseguição, acabou acontecendo então este acidente e a viatura acabou capotando. Dentro desse viaduto na cidade de Salvador, hein? Muito bem, vamos seguindo por aqui com mais informações, meu amigo Cássio. Dessa vez nós vamos falar sobre cerca de 177 mil famílias, muita atenção para essa informação, que devem então devolver valores, hein? Isso, valores indevidos do auxílio emergencial. Muita gente esperta aí, mas só que vai precisar devolver esses valores de auxílio emergencial. Como eu disse, são cerca de 177 mil famílias aí que receberam indevidamente, segundo informações, o auxílio emergencial que foi pago durante o período da pandemia do Covid de 2019, né? Eles devem devolver o montante em até 60 dias a partir do dia de ontem, né? Conforme aí a notificação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social à Família e Combate à Fome, né? O valor total das devoluções previstas é de 478 milhões e 800 mil reais, hein? E em nota, o Ministério então informou que estão fora do processo de cobrança as pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, incluindo beneficiários aí do Bolsa Família inscritos no Cadastro Único, né? E quem recebeu valores inferiores a R$ 1.800 também estará fora dessa cobrança, né? Além também de pessoas que têm uma renda familiar per capita de até 2 salários mínimos ou renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Lembrando que a devolução dos valores se dá nos casos em que foram identificadas inconsistências, como, por exemplo, o vínculo do emprego formal, bem como o recebimento de benefícios previdenciários, né, juntamente com o auxílio emergencial, enfim, renda familiar superior ao limite legal, como nós já citamos aqui, né, entre outras situações que acabam configurando pagamento indevido, tá certo? Destacou aí a nota do Ministério do Desenvolvimento Social. Ainda de acordo com a pasta, as notificações são então enviadas desde março via SMS e também pelo WhatsApp, né? Ou até mesmo pelos e-mails destas pessoas que acabaram se beneficiando de forma indevida deste auxílio emergencial. O prazo, então, vale a pena lembrar, para a regularização é de até 70 dias contados da notificação no sistema, com possibilidade de quitação à vista ou parcelamento em até 60 vezes, hein? Com parcela mínima de R$ 50 e sem cobrança de juros ou multas. Detalhou aí a nota do Ministério do Desenvolvimento Social. Ou seja, 177 mil famílias, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, acabaram aí recebendo auxílio emergencial de forma indevida e agora precisarão devolver ao erário público toda esse dinheiro, hein?
Agora, se todos que metessem a mão no dinheiro público devolvessem, e aí eu não estou falando do cidadão comum, não, eu estou falando de muitos colarinhos brancos por aí que tem, né, que nós sabemos, mete a mão no dinheiro público e não devolve mais. Com certeza nós teríamos aí um grande montante também de volta para o erário público, viu, gente? Sem sombra de dúvidas. Vamos seguindo por aqui, agora desta vez nós vamos falar de uma operação, a Operação Foco Central, que cumpre aí mandatos de prisão contra envolvidos em homicídio de um entregador por aplicativo, certo? Esta operação tem acontecido aí, Foco Central, nós temos matéria sobre essa operação e vamos ver agora, pode rodar. E a deflagrou, na madrugada desta quinta-feira, a Operação Foco Central, em Salvador, com o objetivo de cumprir 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária relacionados ao homicídio do entregador de aplicativo Augusto César dos Santos Borges, de 28 anos. A Operação Foco Central foi planejada e conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios, unidade vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, com apoio de unidades operacionais e de inteligência do departamento. Ao todo, 8 equipes participaram da execução das ordens judiciais, expedidas pela primeira vara do Tribunal do Júri de Salvador. E, né, Operação Foco Central na cidade de Salvador, estão em busca aí dessas pessoas, desses criminosos que acabaram então, segundo a polícia, são suspeitos de envolvimento com este assassinato desse motorista de aplicativo, hein? A polícia fazendo o seu papel, trabalhando, como eu sempre gosto de dizer aqui, diuturnamente em relação a essa questão aí do combate ao crime organizado, do combate também à questão das drogas, né, bem como do crime organizado, bem como também ao tráfico de drogas, né? É isso aí, esta é a informação que nós estamos passando para você. Foco Central é a operação denominada, acontecendo lá na nossa capital baiana. Vamos seguindo por aqui com mais informações, meu amigo Cássio. Desta vez nós vamos falar sobre uma execução brutal. Isso aconteceu na cidade de Gongogi, hein? Execução brutal por lá na cidade de Gongogi. Uma jovem, infelizmente, foi morta com cerca de 20 tiros também. Todos esses tiros, segundo a própria polícia, na região do rosto. O filho desta jovem acabou escapando. Era uma criança autista, viu, gente? Acabou escapando ileso desta situação. Que terrível isso aí, hein? Este crime de extrema violência acabou chocando todo o município de Gongogi. Aconteceu na madrugada do dia de hoje, desta quinta-feira, dia 9, uma mulher identificada como Iaritza, né, o nome dessa jovem aí, Santana Silva dos Santos, de 24 anos, você vê na tela. Ela foi executada dentro da sua própria casa, na Avenida Gongogi, com cerca de 20 tiros, como eu disse, todos concentrados aí na região do rosto, hein? De acordo com informações apuradas, a vítima foi surpreendida por homens armados que acabaram então arrombando a porta da sua residência. E a Iaritza então não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local, né? 20 tiros no rosto. Olha aí a residência onde então a Iaritza morava, hein? O caso ainda se tornou mais chocante porque durante o ataque, uma criança que é autista, a filha, né, o filho, melhor dizendo, da Iaritza, de apenas 3 anos, estava na casa, hein? E os bandidos, logicamente, não perdoam nada, não tem pena de ninguém, né, gente? Acabou aí executando a mãe desse garoto de apenas 3 anos, um garoto autista, em frente ao próprio filho, desculpem, né? Ele estava na casa no momento. Felizmente, o menino acabou escapando ileso desta ação aí criminosa, hein? Uma guarnição então da Polícia Militar foi acionada e acabou realizando rondas na região, mas não conseguiu localizar ou até mesmo prender nenhum dos suspeitos, hein? O Departamento de Polícia Técnica foi então chamado para realizar a perícia no local, bem como a remoção do corpo da Iaritza, que infelizmente acabou perdendo a sua vida neste crime terrível, com cerca de 20 tiros no rosto, minha gente, lá na cidade de Gongogi. Que situação, hein? Que situação terrível. A Polícia Civil, então, deve instaurar um inquérito para investigar a autoria e motivação também, bem como a dinâmica do assassinato da Iaritza Santana Silva dos Santos. Está aí esta informação dessa jovem, uma bela jovem até, né? Acabou morrendo com cerca de 20 tiros.
Hoje pela madrugada, isso, viu, gente? Madrugada do dia de hoje. A que ponto nós chegamos, hein? Gongogi, aqui no nosso interior baiano. Esta informação aí que passamos para vocês. Execução brutal de fato, hein? Brutal. Vamos seguindo aqui. Desta vez nós vamos falar de uma coisa boa, né? Pelo menos um assunto bom, porque tá bem pesado aqui o noticiário nesse sentido, porque de fato a violência tem crescido e nós temos que passar a informação para você. Mas nós vamos falar agora sobre um assunto mais relax, um assunto mais tranquilo, porque como nós já falamos aqui no dia de ontem, o campeonato Interbairros, né? Voltou aí, começa no dia 19, hein? Com 8 jogos que estarão acontecendo nos campos aqui de Várzea do nosso município. E nós temos matéria que fala sobre esse assunto. Falamos ontem com Romário Vinana e hoje nós estaremos falando aqui também para vocês sobre o Interbairros que está de volta, hein? Interbairros 2025, pode rodar. A 24ª edição do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna, promovido pela Prefeitura de Itabuna, começa no próximo dia 19, com uma super rodada com um total de 8 jogos. Ao abrir, encontro com os dirigentes e técnicos das associações de moradores e das 39 equipes, o secretário de Secretaria de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, afirmou que o Campeonato Interbairros é a festa do futebol amador de Itabuna que neste ano vai oferecer R$47 mil em premiação. Então tá aí, né? Tá aí a informação. Nós havíamos passado ontem aqui sobre a informação sobre o início do Interbairros, dia 19, tá bem aí na sua tela, né? O Alcântara Pellegrini. Deixa eu dar uma pausa aí nessa imagem aí, Cássio. A partir do dia 19 nós vamos ter então esses jogos que nós até falamos ontem aqui. A partir das 9 horas, Santo Inês contra a Califórnia, no campo do Caique. Às 11 horas, também no campo do Caique, São Caetano e Sarinha. Já às 8 horas da manhã, Seplac e Parque Santa Clara, no campo da Seplac. Às 10 horas, também no campo da Seplac, o Mangabinha estará enfrentando aí o Ribeirão Seco. Já às 9 horas da manhã, no campo do Daniel Gomes, o confronto será entre Banco Raso e Daniel Gomes. E no Pedro Jerônimo, às 9 horas, o time da casa enfrentará o Vale do Sol. O Santa Catarina jogará contra o Lomanto às 10 horas no bairro Lomanto, né? Lá no campo do bairro Lomanto também. Já no dia 20, olha aí, o Cássio tem toda a programação aí. Dia 20, os confrontos estarão aí. Nós teremos feriado aqui no município, né? O Nova Mangabim enfrentará o Odilon no bairro Lomanto às 8 horas. Às 10 horas também no mesmo campo, lá no Lomanto, o Jorge Amado contra o time da casa. Bem como lá no Caique, o Vila Nalha enfrentará o Maria Pinheiro às 8 horas. Às 10 horas, no Caique também o Jaçanã estará jogando contra o Novo São Caetano. O Nova Califórnia jogará contra o Monte Cristo, já no bairro Parque Boa Vista, às 9 horas. Às 9 horas também, no campo do São Lourenço, será a vez do Novo Horizonte enfrentar o Nossa Senhora das Graças. Atenção aí, um abraço ao vereador Zé Carlos da Saúde, hein? O nosso amigo aí lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Também, já em Ferradas, os jogos continuam com o Nova Ferradas e Roça do Povo no campo de futebol lá do bairro Ferradas. Também em Ferradas, isso já às 11 horas da manhã, o time do anfitrião receberá o Santo Antônio. Tá aí, né? Dia 20. Então nós falamos aqui do dia 19, falamos também do dia 20, onde serão aí realizados os jogos, bem como os horários, né? E as equipes que estarão se enfrentando, tá certo? Então tá aí, viu? Interbairros 2025, como nós falamos aqui, será o mata-mata, né? Os times estarão aí se enfrentando. Quem ganhou segue, quem perdeu infelizmente vai embora. Esta é a realidade. Espero que no próximo ano nós tenhamos aí um Interbairros com mais possibilidades para as equipes, não só nesse sentido do mata-mata, hein? Isso mesmo. Vamos seguindo agora com a informação a nível nacional, porque o presidente Lula acabou sancionando aí gratuidade. Isso mesmo, é essa a informação. O presidente Lula sancionou gratuidade em conta de luz
para famílias de baixa renda. Que coisa boa, hein? Tem muita gente que não pode pagar de fato a energia. Eu acredito que vai folgar um pouquinho o bolso de algumas pessoas aí. A conta de luz gratuita para famílias de baixa renda que consomem até 80 kWh se converteu em lei definitiva. Isso aconteceu no dia de ontem, a conversão desta lei, após a sanção presidencial, hein? A medida provisória 1300 de 2025, que institui o programa Luz para Todos, melhor dizendo, Luz do Povo, né? Luz para Todos é outro apresentador. É o Luz do Povo, acabou sendo então assinado aí pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia de ontem. O evento aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente, além também da presença de diversos ministros do seu governo. Instituída pelo governo em maio, a MP então tramitou por 4 meses no Congresso Nacional até a sua aprovação definitiva no mês passado. A sanção aconteceu no dia de ontem, hein? Lembrando que essa gratuidade deve beneficiar aí cerca de 4,5 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, programa social aqui do governo com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, hein? E pelo texto também recebem a tarifa social às famílias que recebem o benefício de prestação continuada, ou seja, o BPC, né? Além também de indígenas e quilombolas de baixa renda. Ao todo, serão 60 milhões de pessoas atendidas diariamente pela gratuidade. Diretamente pela gratuidade, desculpem. A nova tarifa social da energia já estava valendo desde julho, uma vez que a MP tem efeito imediato, mas precisava de aprovação do Parlamento para se tornar, logicamente, lei, né? Nós sabemos que toda MP precisa de aprovação do Parlamento para se tornar lei. A partir de janeiro, então, deste ano de 2026, do próximo ano, para as famílias que registrarem consumo de até 120 kWh, os descontos devem chegar a 12% na conta de luz, alcançando cerca de 55 milhões de beneficiários, ou seja, aqueles que tem aí um consumo um pouco maior, como já disse aqui, cerca de 120 kWh, terão um desconto que pode chegar até 12%. Já aqueles que consomem até 80 kWh, esses sim terão a gratuidade total garantida aí por esta lei agora, que foi sancionada, melhor dizendo, ontem pelo presidente Lula. Era medida provisória, agora se tornou lei. Eu tenho certeza que muita gente será beneficiada nesse sentido, mas por outro lado também nós sabemos, todo projeto social, ele é importante? Mas precisa ter prazo de validade. Por quê? As pessoas, elas serão beneficiadas, mas o que elas mais precisam é de dignidade no sentido do seu próprio trabalho. Precisam trabalhar, né? Precisam ter aí o seu ganha-pão. E mais do que a gratuidade na energia, é bem mais digno pagar a própria energia com o valor do seu trabalho, com o seu suor. Eu não estou aqui fazendo crítica, não é uma crítica, não entenda mal, viu, meu amigo Cássio? Mas, na verdade, é algo que eu acredito que deve acontecer, né? Nós sabemos, a pobreza está aí e precisa sim ser combatida, precisa sim, logicamente, desta assistência, mas a ascensão, a promoção social precisa acontecer cada vez mais, né? É disso que eu estou falando, de promoção social. As pessoas não podem ficar apenas reféns aí, dos programas sociais, né? Mata a fome, ajuda, tudo bem, mas mais do que isso, precisam sim de emprego, precisam viver de forma autônoma e digna. De forma autônoma e digna, está aqui, diga-se de passagem, esta é uma opinião do apresentador, mas está aí muito válida essa informação, né? A sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da gratuidade da conta de luz para as famílias de baixa renda do nosso país. Vamos seguindo com mais informação, já na reta final do nosso programa. Nós vamos falar aqui sobre a questão agora do turismo, isso mesmo, algo importante, algo do turismo. Nós vamos falar aqui sobre a temporada de cruzeiros que deve atrair aí cerca de mais de 260 mil turistas ao nosso litoral baiano, Salvador e Ilhéus, isso mesmo, hein? Está começando aí a temporada desses cruzeiros que estarão aportando tanto no Porto de Ilhéus como também no Porto de Salvador, tá certo, gente? Nós temos matéria sobre isso, vamos assistir agora? Pode rodar.
A turista australiana Michelle aproveitou a temporada de cruzeiros para conhecer o litoral brasileiro. Pela primeira vez na Bahia, ela disse que está animada para explorar Salvador. A embarcação, que saiu de Portugal e chegou à capital baiana após passar por Recife, foi recepcionada pela Secretaria do Turismo do Estado na abertura oficial da temporada de cruzeiros. Depois, o destino será o arquipélago de Abrolhos. A Bahia será o estado do Nordeste a receber mais paradas de navios de cruzeiros, com cerca de 260 mil turistas. Muito bem, então tá aí, né? Informação importante que eu tenho certeza que isso vai, logicamente, aquecer a nossa economia, né? O turismo, de passagem, aquece bastante a nossa economia. Aqui na nossa região sul da Bahia, como esta senhora representante da Secretaria do Turismo do nosso estado falou, nós temos a cidade de Ilhéus, temos também um cruzeiro que aportará em Itacaré e outro que aportará também em Porto Seguro, né? Mas a maior parte, salvo engano, 17 em Ilhéus, aqui falando da nossa região, né? Temos também Abrolhos, não é isso, gente? Mas o fato é, 260 mil turistas são esperados aí, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Aberta essa temporada, eu tenho certeza que os turistas irão gostar bastante, porque a nossa região, olha que eu não viajo muito mundo afora aí, né? Quem sai viajando muito aí, eu acho que é o Cássio, viaja bastante aí mundo afora, Europa, Eurotrip, parou mais, né? Eurotrip, a Norte, enfim. Mas o fato é, os turistas que, logicamente, viajam o mundo afora aí, com certeza gostarão do que vão ver aqui, eu digo no sentido da natureza. E muita gente que viaja para fora, quando volta diz, olha, não existe lugar mais bonito do que aqui na Bahia. Eu acredito porque de fato nós que moramos aqui somos muito abençoados por morar aqui e poder estar em convivência com esta belíssima natureza. Né? Natureza, logicamente, criada por Deus, coisa de Deus, coisa do Criador, né? O divino Criador. Maravilha, minha gente, maravilha. Então sejam bem-vindos aí os turistas, né? Welcome, como dizem em inglês, falar também a língua deles um pouquinho, porque eu tenho certeza que isso é importante para a nossa economia também aqui em toda a nossa Bahia, não só em Salvador, mas também na nossa região sul e extremo sul, que estarão recebendo esses cruzeiros aqui, tá bom? Tá aí, com esta informação nós vamos finalizando então o programa do dia de hoje, agradecendo mais uma vez a você pelo carinho da audiência, pela companhia diária. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez com mais uma edição do nosso TV News, segunda edição.